Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui compartilhando essa tarde com a gente. Agradecer também o pessoal da L'Oréal mais uma vez. Essa é a minha segunda participação no Hair Fashion Day. Esse ano é a primeira edição que eu participo, ano passado não participei. Então está sendo um ano muito especial para mim, porque eu estou estreando como artista L'Oréal. E como o Maurício falou, eu sou o João Bosco. A galera me chama de Jô Bosco, fiquem à vontade. E atualmente eu resido e trabalho em São Paulo, e lá eu também atuo como artista L'Oréal. E o salão que eu trabalho é o 1838 nos Jardins. Mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Fortaleza também. Eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará. Eu vim de uma cidadezinha no sertão do Ceará chamada Boa Viagem, a 500 quilômetros mais ou menos de Fortaleza. E mudei para São Paulo com 16 anos e comecei a trabalhar nessa área aos 18. E a minha formação foi no Jacques Janine. O Jacques Janine é um salão, acho que a maioria de vocês, todos conhecem, eu acho, né? Jacques Janine é uma referência em São Paulo. E a minha formação foi no Jacques Janine, onde eu trabalhei durante 6 anos. E de lá eu fui para um salão chamado Marcos Proença, que é também um salão referência em São Paulo, onde eu fiquei mais 5 anos, 6 anos, eu acho. E lá foi o meu laboratório de loiras, porque não por acaso esse salão foi considerado de 2010 a 2014 em São Paulo o Salão das Loiras. Porque muitos cabeleireiros que trabalham lá, trabalhavam e ainda trabalham, são especialistas em loiras, assim como o próprio dono do salão. E atualmente eu estou no 1838, que é um salão incrível que eu adoro. E recentemente entrei para o time da L'Oréal Professional, que eu também estou muito feliz de fazer parte desse time. E, enfim, chega de falar de mim, né? Dentro dessas referências, dessas macro tendências todas que a L'Oréal apresentou, eu fui convidado para participar e eu escolhi fazer um cabelo que está nessa referência, nessa macro tendência chamada afinidade. Como vocês viram antes, a Bruna, né? Da WGSN, a WGSN, que é a empresa mais conceituada no mercado de pesquisa de tendência e comportamento, é uma referência de cabelo claro, e não por acaso conversa muito comigo, porque eu gosto muito de fazer loiras, não que eu não goste de fazer as outras, mas eu tenho aquela certa afinidade em fazer os cabelos claros com as loiras. E aí eu escolhi essa macro tendência para trazer aqui para vocês. Dentro dessa macro tendência eu criei um look que para mim representa o que essa macro tendência quer dizer, que é uma coisa que eu tenho percebido e sentido já no salão em São Paulo. Quando a gente fala de macro tendência e de tendência, a gente está falando de uma coisa que está começando a acontecer e não está todo mundo fazendo. Quando está todo mundo fazendo, está na moda, né? Então, uma tendência tem algumas pessoas que são formadoras de opinião ou que são pessoas que têm algum tipo de visibilidade que estão fazendo. E é uma tendência que vai virar moda. Então, São Paulo é a metrópole do Brasil, né? Por mais que a capital não seja São Paulo, seja Brasília, é a capital da moda, é a capital de tudo. Acho que tudo acontece em São Paulo. E eu já tenho sentido no salão uma coisa que se encaixa um pouco nessa macro tendência, aliás, se encaixa bastante, nessa macro tendência que a WGSN apresentou para a gente. Eu tenho percebido que as mulheres no salão, algumas, não todas ainda, têm preferido, têm dado preferência para um cabelo com mais nuance do que contraste, porque tá aquela onda, aquela febre de cabelo com a frente iluminada, né? Aquele contorno, é o hair contour que eu adoro, acho lindo, a raiz mega apagada, a ponta mega loira, e isso ainda continua rolando, é claro, isso acho que não vai deixar de existir nunca, mas eu tenho sentido cada vez mais uma procura por nuance ao invés de contraste, que é uma raiz menos apagada, que é uma ponta menos contrastante com a raiz e que é um contorno mais suave, que eu tenho chamado de soft contour. Acho que algumas pessoas já estão chamando desse nome também. Não fui eu que criei, tá? Hoje em dia nada se cria, né? Tudo se copia. E aí, então, dentro dessa macro tendência, eu escolhi esse cabelo claro, que para mim ele fala de nuances e não de contrastes. A referência de cores para esse cabelo foi o deserto do Oriente Médio.
Se a gente olhar no deserto do Oriente Médio, é uma paisagem que não tem muito contraste. Não tem verde e marrom, ou verde e qualquer outra cor, né? Que a gente vê numa outra natureza, por exemplo. No deserto, a gente vê aquela coisa mais inteira, que é quase monocromática. Ela não chega a ser monocromática, mas ela é quase. A gente vê uma nuance sutil de uma areia um pouco mais queimada, uma areia um pouco mais marrom, uma parte mais alta onde o sol bate e a luz é refletida com mais intensidade. Então traz aquela coisa de metalizado, né, que a gente parece que é uma superfície de metal. Na verdade, são as nuances do deserto. E esse cabelo... pensando nessa paisagem toda, em tudo isso que a WGSN falou, eu criei esse look que eu vou apresentar para vocês aqui, que foi o seguinte: eu deixei uma raiz mais soft, uma raiz mais calma, clareei um pouco o meio e a ponta, para criar nuance e não contraste, e fiz o que deu para fazer. Para trazer essa coisa para vocês, da coisa de nuance e não de contraste. Gente, é a minha segunda apresentação, tá? Qualquer mico, desconsidera. E aí é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui nessa boneca a técnica que eu usei. Ai, obrigado. Eu vou mostrar para vocês a técnica que eu usei aqui nessa boneca. E depois de tudo, assim como a Rê fez, eu vou apresentar a modelo com o cabelo pronto. E aí vamos lá, sem muita enrolação, né, que eu estou começando a me perder aqui, como disse a Rê também, que ela se empolga, né, eu não me empolgo, mas eu me perco. Então é o seguinte, a minha modelo, que vai entrar depois, ela tinha uma base ótima para trabalhar, uma base 7. Não é a base que a gente mais encontra aqui no Brasil, né, acho que só no Sul, talvez. Então a gente costuma ter uma base um pouco mais baixa, 6 já é uma coisa incrível quando acontece, né? Normalmente é 5, 4, né? Dá para fazer também? Claro que dá. A gente só vai ter que ajustar a técnica. Eu peguei uma modelo com base 7, para minha sorte, e era um 7,1 mais ou menos, 7,1, que era um 7 meio acinzentado natural. E eu tive que fazer um pequeno ajuste só de raiz, quase nada. E aí o que eu fiz na modelo foi o seguinte: primeiro eu apliquei uma super clareadora de L'Oréal Professional, a Magirel, e eu usei a 12,1 com a X de 30, porque ela já tem um cabelo claro natural. E eu fiz aquela aplicação onde eu conservei a raiz natural da modelo, deixei 2 centímetros, 1,5 cm, 2 centímetros de raiz e passei no comprimento e pontas com a X de 30 volumes. A proporção é 1:2 para a super clareadora. Dei a pausa de 50 minutos, eu obtive um tom de 9, mais ou menos, 9,1, não chegou no 10. Mas foi um tom bem bonito. Só que ainda não estava bom para mim. Eu queria um pouco mais de nuance, eu queria um pouco mais de... uma coisa um pouco mais metalizada quando a luz batesse. Então, eu resolvi fazer uma técnica de balaiagem livre com o Freehands da L'Oréal. Quem aqui usa Freehands ou já usou? Bom, né? Maravilhoso. Eu faço, a maioria dos cabelos que eu faço, loiros, eu faço no papel, em São Paulo, no salão, porque são bases mais escuras, eu estou trabalhando normalmente com mais clientes, ao mesmo tempo não só com uma, então eu tenho que ter uma segurança para trabalhar, mas sempre que dá, eu amo usar o Freehands. E aí foi o seguinte, depois de feito o processo da tintura, da coloração, de clareamento, vou virar aqui um pouquinho, eu dividi o cabelo da modelo em triângulos. Eu gosto muito de triângulos porque a cabeça ela não tem uma forma quadrada. Então, sempre que eu vou fazer mechas e cor, eu penso em formas ou triangulares ou arredondadas, para ficar uma cor com mais leveza, com mais movimento. Quando a cliente se mexe, a gente vê o mesmo movimento de cor em todos os ângulos do cabelo. Não fica aquela coisa chapada, nem riscadinha que a gente fazia, o pessoal fazia antigamente, né? Eu acho que eu cheguei a fazer também. E aí foi o seguinte. Fiz esse processo de clareamento com a tinta clareadora, a super clareadora, sequei o cabelo, depois eu vou mostrar um videozinho para vocês, agora não, e dividi toda a cabeça dela em triângulos. Como eu queria contraste, nuances e não contrastes, eu não me preocupei em pegar muita mecha, porque já estava claro, mas eu me preocupei em pegar uma quantidade significativa, para não ficar uma coisa perdidinha, né? E, então, eu fiz da seguinte forma, essa divisão de W, eu acho que todo mundo conhece já, né? Você vai fazendo um W na cabeça da cliente.
Então, eu parti da nuca. Como o cabelo já era claro, eu não quis criar um outro ponto mais claro aqui no contorninho da nuca, que é uma coisa que a Regina fez na ruiva, que ela queria destacar isso aqui, né? Eu não queria destacar porque já é clarinho, eu queria uma leve sombra. Então, eu fiz um triângulo, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Dá para ver? Eu fiz esse triângulo em forma de W, que são 2 triângulos que se encontram aqui na nuca. Ah, sim, dá para ver melhor. Que são 2 triângulos que formam um W. Se você olhar direitinho, ele faz... Certo? E aí, eu preparei uma mistura com o Freehands, com haxixe de 20 volumes, e fiz essa técnica de balaiagem livre, que eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz. Eu vou tirar meu casaco. Pessoal, enquanto eu aplico aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu pulei alguma parte, por favor, fiquem à vontade, eu estou à disposição. A gente tem os rapazes aí com os microfones, tá? Quem precisar, só levantar a mão, que alguém vai aparecer com o microfone para dar suporte. E aí foi o seguinte, acho que já deu para observar daí que está toda dividida em triângulos, né? Eu comecei aqui na nuca, eu vou fazer aqui na nuca para vocês verem. E, de novo, eu vou repetir que eu não me preocupei em fazer o contorninho de baixo, porque eu não queria criar nenhum tipo de luz aqui embaixo. Eu quero um pouquinho só de sombra. E aí eu peguei esse triângulo, que eu acabei de desmontar um aqui, e eu pensei no ponto onde eu quis começar a iluminar, que foi esse ponto bem atrás da orelha. Então, para fazer o freehands, eu gosto de trabalhar com a plaquete e com o pincel. Eu não gosto de deixar o pincel mergulhado na vasilha, porque quando eu pego direto da vasilha, da tigela, vasilha é coisa de cearense, né? Fui lá no Ceará agora e voltei. Eu acabo trazendo muito produto quando eu deixo o pincel direto mergulhado na cumbuca. Então, eu gosto de deixar o pincel na toalha, eu espalho o produto aqui na plaquete e começo a fazer a aplicação. Eu quero que o meu ponto de destaque seja esse ponto que está atrás da orelha, que vai dar um leve brilho quando o cabelo estiver solto, e esse ponto mais alto do meu triângulo. Então, eu comecei pelo meio, com o pincel sempre meio deitadinho, nunca o pincel de pé nem chapado. É na vertical isso, né? Eu começo aplicando no meio do cabelo, que daqui para baixo eu quero tudo queimado com esse efeito, mas daqui para cima eu não quero tudo. Então, eu vou subindo bem suave, sem pegar mais produto, até próximo à raiz. Se eu quero mais distante, eu não subo tanto. Se eu quero esse efeito que eu reproduzi na modelo, eu subo um pouquinho. Pego mais produto aqui e vou descendo. Essa minha mão está segurando o cabelo muito firme o tempo todo, porque se o cabelo ficar meio soltinho, vão dar aqueles fiozinhos que enroscam no pincel e dá um pouco de trabalho. Pode gerar alguma mancha. Então, eu seguro firme o tempo todo. E quando eu chego aqui na ponta, eu decido o que eu quero de saturação desse cabelo. A minha modelo que vai entrar aqui, ela tem aquele cabelo que é cheio na raiz e um pouquinho mais ralo na ponta. Então, se eu faço a mesma espessura se eu deixo com a mesma espessura de produto da raiz até a ponta, automaticamente eu vou ter cabelo mais claro na raiz do que na ponta. Estou entrando na frente, né? Desculpa. Eu vou ter cabelo mais claro na raiz do que na ponta. Eu não vou ter aquele efeito bonito que a mulherada olha e fala, uau, natural, né? Que eu quero. Então, eu saturei um pouquinho mais a ponta do cabelo do que a raiz. Aqui eu só sujei. João, posso te fazer uma pergunta? Claro. Aqui, onde? Você disse que a cliente tinha o cabelo na altura de um 7, mais ou menos, né? Isso. E você falou assim que você passou 1,5 cm a coloração. Isso. A raiz você não aplicou, você deixou a raiz natural dela. Eu pulei essa parte. Obrigado. Quando passaram assim, uns 30 minutos de pausa, mais ou menos, eu fiz uma emulsão com a tinta clareadora, porque eu queria dar uma leve queimadinha nessa raiz também. Eu nem precisava ter feito isso, mas já que eu estava com o produto ali,
e com o tempo sem fazer nada, eu dei essa queimadinha na raiz para ficar bem encaixado, para não ter nenhum risco de ficar qualquer tipo de marca. Embora eu tenha tomado muito cuidado com a aplicação, para não ficar nenhum degrauzinho, mas vai que, né? Então eu dei aquela emulsãozinha, deixei mais uns 10 minutos para dar uma queimadinha sutil no cabelo da modelo, para levar para aquele tom de bege, porque como eram 7, eu estava usando um 12 e um com a X de 30, eu não ia deixar ele branco. Então ele abriu um bege frio, que é uma cor bem parecida com a cor da referência que a gente viu ali na macro tendência. Claro? Deu? Imagina. Então, como eu falei, ela tinha, exatamente como essa boneca tem, a ponta um pouquinho mais fina. Se eu passar só por cima, igual eu fiz aqui, eu vou ter um clareamento mais intenso no meio do cabelo e mais próximo à raiz do que na ponta. Então, a ponta eu saturei um pouquinho mais do que o restante. Quando eu falo saturar, eu digo que eu depositei um pouco mais de produto. Eu abro um pouco a mecha aqui e eu faço o meu produto passar para o outro lado. Eu deixo mais encharcadinho de produto, tá bom assim? Deu para entender? E aí eu fiz isso em todos esses triângulos, até chegar no topo da cabeça. O detalhe disso é que quando eu chego aqui no topo da cabeça, eu tenho aquele pontinho que eu costumo chamar de ponto de controle, que é onde todo mundo tem aquele buraquinho aqui, aquele redemoinho, onde o cabelo joga para todos os lados, né? Tem gente que tem um pouco mais acentuado, tem gente que não. Então, esse pontinho virou a ponta de um triângulo. Tá? Então, a partir desse ponto, eu abri um triângulo para trás, um triângulo para o lado e um triângulo para frente. Na boneca, não dá para ver tão claro isso. Porque... Meti a mão aqui, né? Desculpa. Não dá para ver tão claro isso porque não é uma cabeça humana, né? A cabeça humana a gente vê com muito mais clareza aquele pontinho aqui. Mas deu para entender essa coisa do ponto de controle? E aí eu fiz a mesma coisa. A partir desse ponto. Eu fiz todos esses triângulos de dentro, tá, gente? Eu não vou fazer agora para não tomar muito tempo de vocês. Mesma coisa. Começo sempre pelo meio da mecha, porque eu não quero saturar a raiz de produto. Se eu vou direto na raiz, eu acabo correndo o risco de criar uma mancha, uma marca, né, que eu vou ter que apagar depois. E como é um cabelo que já era claro, eu não quero fazer nenhum tipo de tonalizante depois para apagar, nenhum tipo de encaixe de raiz. Se fosse um cabelo mais escuro, provavelmente, no final de tudo, eu tivesse que fazer algum tipo de encaixe de raiz. Quando eu falo encaixe de raiz, é um leve apagado. Por exemplo, um cabelo 5, se você faz esse procedimento, ele vai revelar um tom mais alaranjado aqui na raiz. Mesmo usando a X de 40, ele não vai dar aquele tom branquinho ou muito claro que a cliente quer. Então, depois você pega uma cor fria, um tonalizante frio, e joga aqui, deixa 2 minutinhos só para encaixar a cor. Não é para tirar marca. Se porventura tiver alguma marquinha, você já resolve o problema também. De novo, eu saturei a ponta. Eu fiz isso em toda a parte de trás da cabeça. E na frente, a minha modelo tem franja. Muita gente fica em dúvida do que fazer com a franja. Gente, a cliente pediu um contorno mais iluminadinho, ela está fazendo mecha, do que eu faço com a franja? Porque se eu faço a mecha igual eu fiz na cabeça inteira, fica aquele bloco parado, loiro aqui, né? Que não é bonito. Então, já estava claro, eu já tinha feito o clareamento com a tinta super clareadora. Eu queria criar um pouquinho de nuance também, para não ficar uma franja parada em relação ao resto do cabelo. Eu peguei a capa desse triângulo da franja, bem fininho, é quase uma transparência. Eu tenho mania de fazer a costurinha de triângulo, mas eu poderia pegar uma transparência também, não tem problema. Peguei só a capa da franja e fiz o mesmo procedimento que eu tinha feito lá atrás. A única diferença que na modelo, vocês vão ver no vídeo, na modelo eu coloquei no papel. Eu não estou pegando o papel, o produto e passando igual eu fiz antes. Eu coloquei no papel. Ela não vou colocar no papel porque deu para entender já. E aí eu saturei um pouco mais todo esse cabelo. E deixei ele no papel para eu ter mais controle, para não manchar, para não encostar na sobrancelha dela, por uma questão de segurança. Mas eu poderia ter feito solto também. Não vou precisar do papel. Vocês acham que precisa ver no papel isso aqui?
Não, né? Eu só coloquei no papel por uma questão de segurança, tá? Para não encostar na sobrancelha, a gente estava com outros modelos lá, alguém maquiando, alguém fazendo a mão ao mesmo tempo. Então, por segurança, eu deixei no papel. Essa mecha da franja. Eu fiz a mesma coisa, tá? Eu depositei do meio e fui subindo para a raiz com um pincel bem levinho. Eu não peguei mais produto para levar para a raiz. Eu só levei a sujeirinha que eu tinha no pincel. Eu pego um pouco mais de produto para trazer para a ponta, para saturar um pouquinho mais a ponta. E todo o topo eu fiz a mesma coisa. Vou reproduzir aqui para vocês. Essa moça está com o pescoço um pouquinho enrijecido. Eu mantive os triângulos na cabeça inteira de uma forma que uma ponta de um triângulo encontra a ponta do outro. Oi? Você fez a parte de trás da cabeça toda costuradinha, só aqui. Mas o restante dessa frente, você vai fazer todo esse procedimento? Vai costurar, vai passar mexendo? O restante da franja? Isso. Não, a franja eu só fiz a capa de cima. Eu joguei a franja dela para frente. O restante da franja você não vai mexer? Não, porque eu só queria criar aquela superfície um pouquinho mais iluminada. Como ela usa a franja jogada para frente, vocês vão ver quando ela entrar aqui, então a superfície da franja, quando bate luz, está um pouquinho mais iluminada. Tem uma nuance um pouquinho mais metalizada, vamos dizer assim, que dá aquele brilho um pouco mais intenso. E a parte de baixo, eu já tinha clareado com a tinta super clareadora, e já tem uma sombra adequada. Tá? Tá, entendi. Obrigado. Imagina. E fiz a mesma coisa aqui. Ó, uma coisa, quem trabalha com freehands, aí alguém já me falou, algumas pessoas já levantaram a mão. Uma coisa do freehands que eu gosto, um detalhe que eu gosto de citar sempre, para a minha equipe e para quem me pergunta alguma coisa sobre o freehands, sobre a aplicação, a forma de segurar o pincel e a forma de passar o pincel no cabelo. A gente tem mania de passar o pincel curtinho, né? Vai passando, vai passando, vai passando. Isso gera um acúmulo de produto no mesmo lugar que é um pouco desnecessário, se você não quer saturar tanto a mecha. Isso a gente faz na ponta. Na ponta eu quero saturar, então eu posso passar várias vezes no mesmo lugar. Então, um dos meus segredos para aplicar o clareador aqui na mecha é usar movimentos um pouco mais longos, não tão curtos. O meu pincel começa aqui, mas ele desliza. Eu não faço com a mão, eu faço com o braço inteiro. Não é o meu punho que está mexendo, o meu braço inteiro está mexendo. Ó. Meu punho está parado. Então, isso me dá um pouco mais de sutileza na distribuição do produto. E aí, quando eu quero saturar a ponta, ou alguma parte da mecha, eu pego um pouco mais de produto e saturo, deposito mais. Ah, João, ficou uma marquinha aqui, como que você limpa? Passa o pente, passa uma toalha, eu passo o dedo. Se é uma marquinha um pouco mais intensa, eu pego uma toalha e passo a toalha, porque a toalha é um pouquinho porosa, né? Eu gosto de porosidade para ajudar a espalhar, eu acho que deixa mais natural. Se você passa uma coisa sólida, lisa, a chance de continuar marcado ainda existe. Então, se é uma coisa sutil, uma marquinha sutil, eu tiro com o dedo. Mas se é uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais dramática, eu pego uma toalha e dou uma esfumadinha de leve com a toalha. Deu para entender, gente? Boa tarde. Por favor, uma pergunta. Você falou que você queimou a raiz dela, né? Isso, queimei. Quando a raiz natural crescer, qual que é o seu passo? Como que você procede no natural? Essa cliente, provavelmente, como a maioria das clientes que fazem cor, vai voltar para retocar o cabelo depois de 4 meses. Porque ela já tem uma raiz que não é muito diferente do restante. Ela não tem um contraste muito grande, ela só tem nuances de cor. Então, a mesma coisa. Eu vou dar uma queimadinha sutil na raiz com a tinta clareadora. E vou proceder ao reflexo. Eu posso fazer a balaiagem, reflexo, né? Eu posso fazer só a mecha? Posso, só que eu não vou ter o mesmo efeito, porque quando eu uso a tinta clareadora, eu levo o cabelo dela que tinha uma base, no caso da modelo, uma base 7.1, que é meio acinzentadinha. Acho que parou aqui. Para um tom um pouco mais bege, que me dá essa coisa da nuance, do brilho,
quando eu coloco essa superfície mais clara em cima. Se eu coloco essa superfície em cima do cinza natural que ela tinha, me dá outro tipo de brilho, fica uma coisa com cara de mais platinado do que de bege e areia. Deu para entender? Eu acho que alguém... Não. Então, pessoal, deu para entender essa parte aqui? Então, foi isso. Eu montei a cabeça inteira nesse formato, balaiagem livre, com freehands. Eu fiz os triângulos. Eu respeitei o ponto de controle da cabeça da minha cliente, que todo mundo tem, que é aquele pontinho onde o cabelo divide para os lados. Então, desse pontinho, eu criei um triângulo para trás, um triângulo para o lado, um triângulo para frente. Não deu para reproduzir tão bem aqui na boneca, infelizmente, mas eu acho que no vídeo vai dar para ver na modelo. Obrigado, gente. Então, acho que deu para entender um pouquinho melhor no vídeo, né, essa coisa do ponto de controle aqui, porque na boneca não dá para mostrar tão bem. Todo mundo tem esse pontinho onde o cabelo abre aqui. Então, a partir desse ponto, eu criei triângulo para trás, triângulo para o lado e triângulo para frente. E eu queimei todas as capas desse triângulo. E por dentro eu fiz alguns, porque eu também queria ter essas nuances por dentro, não só em cima. E as pontas eu saturei um pouquinho mais, porque eu queria essa luminosidade na ponta, que ela, como ela tem a ponta mais ralinha, se eu não saturasse, eu não ia ter esse brilho tão intenso quanto eu tenho agora. E foi isso. Os produtos que eu usei, eu vou só dar uma repassada. Eu dei uma clareadinha no comprimento e pontas com 12,1 de Magirel, com a giz de 30, a proporção é 1:2. Depois de uma pausa de 30 minutos, eu fiz uma massagem, porque eu queria queimar um pouquinho essa raiz dela, mas sem perder essa naturalidade que ela tem. E por último, eu fiz aquelas capas de triângulo queimadinhas com freehands. Em todos os produtos, eu usei o Smart Bond, que é um produto incrível, que, aliás, eu preciso falar disso, é um depoimento verdadeiro. Eu estou apaixonado pelo Smart Bond, eu acho que nada se compara ao processo de clareamento com o Smart Bond, é incrível. E eu hidratei o cabelo dela com Nutrifier e usei o Pli para fazer esse Babyliss. O Pli de L'Oréal, vocês conhecem? Para fazer esse Babyliss, que inclusive, como eu fiz o cabelo dela ontem, hoje ela chegou e falou: João, o que você passou no meu cabelo? Durou o Babyliss até hoje, nunca tinha durado. Foi o Pli. Ele ajuda a segurar bastante. E agora eu vou passar um pouquinho do Infinio, só para não perder o hábito que eu adoro.